Bom, boa tarde. Eu não sei nem como começar contando isso. Mas há um tempo atrás, eu cometi um erro na minha vida. E um erro, assim, que vai ser pro resto da minha vida. Uma atitude totalmente errada que eu tive na época. E eu queria muito contar. Eu não sei porquê, mas eu tô sentindo muito de gravar esse vídeo contando. Ah, mas por que você vai se expor tanto assim? Não sei. Talvez eu, gravando esse vídeo, eu me sinta um pouco mais leve. Não sei, gente. Talvez eu só queira mostrar pra você que realmente, em alguns momentos, não vale a pena mesmo. Bom, vamos lá. Eu sou casada há pouco tempo. Tenho uma relação estável com meu marido. Nossa relação é uma relação normal, de respeito. A gente até que se dá bem. Obviamente que de um tempo pra cá eu não posso negar que deu uma esfriadinha. Não sei se é o tempo do casamento, não sei se a gente deixou esfriar, deu uma esfriadinha. Mas assim, o respeito continua. Enfim, ele é filho único. A mãe dele é casado com outro cara, mora próximo aqui da gente. E o pai do meu marido, ele é caminhoneiro. Então, assim, ele nunca foi muito presente, nem na educação, nem depois de grande. Ele nunca foi muito presente na vida do meu filho. Ele era daquele pai que ele dava um bom dinheiro ali e ele achava que tava tudo certo. Meu marido também nunca foi de ligar muito, porque ele acostumou com isso, então a presença do pai nunca fez muita diferença. Eles nunca foram de conversar muito pelo celular, por mensagem, sabe? Era muito raro mesmo. Até que um dia, a gente tá lá em casa, era feriado, e o celular do meu marido tocou, e era o pai dele. Assim que ele atendeu, o pai dele falou, viu, eu tô indo pra uma cidade próxima daí, tem como passar na sua casa, almoçar aí com vocês, feriado, se vocês não estiverem fazendo nada? Eu vi que meu marido até gostou. Ele falou, não, pode vir, pai, a gente tá aqui em casa, a gente vai fazer um almoço, pode vir. Tá bom. Então eu fui pra cozinha preparar um almoço. Só que eu não achei que ele ia chegar cedo, achei que ele ia chegar mais tarde. Então tinha faltado um creme de leite e eu pedi pro meu marido ir até o mercado buscar o creme de leite pra mim. Assim que meu marido saiu, deu uns 5 minutinhos mais ou menos, o meu sogro chegou. Só que como eu não tava esperando que ele chegasse cedo, eu tava com um shorts bem curto mesmo e com um topinho. Então, a hora que eu recebi ele, eu fiquei até sem graça, falei pra ele entrar. Só que eu fiquei, tipo, meio assim de trocar, que eu falei, vai dar muito na cara. Então, eu fui pra cozinha e continuei fazendo o que eu tava fazendo. Então, ele saiu da sala e sentou na cozinha. Assim que ele sentou na cozinha, eu fiquei de costas, né, que eu tava na pia, eu fiquei de costas. E ele atrás de mim falando. Até uma hora que eu peguei e dei uma disfarçada e olhei. No que eu olhei, eu vi pelo vidro do armário que ele tava olhando fixamente pra minha bunda. Então ali eu fiquei muito sem graça e corri pro quarto, dei uma desculpa e fui me trocar. Fui colocar um shorts maior porque eu não tava. Parte 2. Então ali no que eu fui pro quarto pra trocar de roupa, o meu marido já chegou. Chegou, cumprimentou o pai dele, sentou ali. Eu voltei pra cozinha pra poder terminar o almoço. Terminei o almoço, nós comemos uma sobremesa. E aí um pouquinho mais tarde a gente foi pra sala pra poder assistir alguma coisa. Então ali colocamos um filme e ficamos a tarde inteira assistindo o filme. Só que a cena dele olhando pra minha bunda não saía da minha cabeça. Por mais que eu queria que saísse, não saía. E aquilo começou a me incomodar, sabe? De uma forma. Então deu umas 9 horas mais ou menos, ele foi embora. Eu fui tomar um banho, tomei um banho e fui deitar pra dormir. Só que assim, como não saía da minha cabeça aquilo, eu já tava começando a me sentir incomodada. Eu tava começando a me sentir culpada, sabe? Um negócio estranho, uma sensação estranha. Coloquei música pra tomar banho, pra ver se eu conseguia esquecer e nada tirava aquilo da minha cabeça. Beleza, fui dormir, deitei. Sonhei. Eu sonhei com aquilo. E não bastando sonhar só com aquilo, o meu sonho foi além. Se é que vocês me entendem, sabe? O meu sonho já foi pra intimidade. No dia seguinte eu acordei com uma culpa tão grande, mas tão grande, parecia que eu tinha vivido aquilo. Um nojo, um repúdio de mim. Ai, que sensação horrível aquilo. Então eu comecei a ter esses sonhos frequentemente. Eu sempre tinha esses sonhos e não... Gente, juro pra vocês, eu não precisava ficar pensando. Eu deitava pra dormir, eu sonhava com isso. Beleza. Passou uns dias, eu queria muito que aquilo saísse da minha mente, até que eu esqueci. Não sei porquê, deu um apagão na minha mente e eu simplesmente esqueci daquilo. Beleza. Então, um belo dia, tô no meu serviço e recebo uma mensagem. Hora que eu vou ver, uma mensagem dele, do meu sogro. Falei, ué... A hora que eu abri, tava escrito assim, e aí, tá a fim de comer um Mac? Na hora eu fiquei sem entender nada e respondi pra ele, oxe,
Mac? Por quê? Não entendi. Mandei pra ele dessa forma. Então ele respondeu que tava por perto e que se eu quisesse um Mac na hora do meu almoço, ele traria pra mim. Então ali eu falei que sim, que eu aceitaria. E realmente, deu meu horário de almoço, ele apareceu lá com o Mac. Aí ele pegou e falou assim, viu, eu parei meu caminhão aqui perto. Vamos lá, a gente come lá no caminhão, pelo menos você come mais à vontade. Confesso que eu fiquei eu fiquei muito sem graça, mas eu não consegui falar não. Não sei, eu não consegui, eu fui uma idiota. Então fomos até o caminhão dele. Ele tinha parado o caminhão numa rua bem vazia. Naquela rua era a rua de trás de onde eu trabalhava. E nessa rua só tinha empresas, então era muito deserto aquela rua. Era muito vazio. Foi lá que ele parou. Beleza, fui até lá. Com o coração daquele jeito, mas fui, né? Então ali a gente comeu e assim que a gente terminou de comer, ele me jogou a real. Olhou pra mim e falou pra mim assim: parte 3. Então ali terminamos de comer, ele simplesmente virou pra mim e jogou a real. Ele falou, olha, o negócio é o seguinte, eu não tiro você da cabeça, eu sei que é muito errado, eu jamais deveria sentir algo por você, porque você é a mulher do meu filho. Só que desde o dia que eu fui na sua casa, eu não consigo tirar você da minha mente. Ele falou, eu penso em você 24 horas por dia. E o negócio é o seguinte, eu quero ficar com você nem que seja uma vez na vida. Gente, ali eu parei. Acho que eu fiquei durante uns 5 minutos assim, parada. Eu não sei se eu senti medo, se eu gostei. Eu não sei explicar o que eu senti. Só sei que eu também queria. Eu só tava com muito medo, acho que do meu marido descobrir, ou de alguém ver, ou de me arrepender, tipo, muito. Mas naquele momento, eu também queria muito. Porém, ele viu que eu tinha ficado muito sem graça, então ele trocou de assunto e começou a conversar sobre outra coisa. Então, engrenamos em outro assunto, começamos a conversar, até que ele veio até mim e me deu um beijo. Então, eu retribuí o beijo dele. E ali começamos a nos beijar, e finalmente fomos pro finalmente. Sim, nós tivemos relação dentro do caminhão, numa rua extremamente deserta. E o problema não é nem tanto isso. O problema é que nós não usamos nenhum tipo de preservativo e eu não tomo remédio. As relações que eu tenho com o meu marido, nós só fazemos com proteção. E nem é um método, a gente usa vários métodos numa vez só. E com meu sogro eu não pensei em nada, eu só fiz. Depois que eu fiz, que a ficha foi cair. Então ali terminamos, acabou meu horário de almoço, eu voltei pro meu serviço e ali ele seguiu com a vida dele. Confesso que naquele dia eu não sei explicar o que eu senti, era um misto de sentimento, porque depois de feito, não sei se bateu arrependimento, ou nojo de mim, ou eu não sei explicar. Eu acho que assim, a ficha caiu depois de feito, sabe? Então fui pra casa naquele dia eu confesso que eu não conseguia olhar muito pro meu marido, eu evitava olhar pra ele, falar com ele, enfim. Passou um tempo, acho que passou 1 mês e meio mais ou menos, eu percebi que a minha menstruação começou a querer atrasar. Então, morrendo de medo, eu resolvi fazer o teste. Então fui lá, comprei o teste e fiz. E obviamente eu estava grávida. Ah, mas como você sabe que é do seu sogro? Gente, não tem como. Eu só não usei preservativo com ele. Com meu marido eu sempre usei, então era tipo 90% de chance que é dele, não tem como. Parte 4. Eu entrei em desespero, eu chorava igual uma condenada. Cara, eu chorava assim que eu falava, o que eu fiz com a minha vida? Eu nunca quis nem ser mãe. Tô grávida que não é nem do meu marido, é do pai do meu marido. Tipo assim, ali eu pensei até, pra vocês terem noção, em tirar a minha própria vida. Pra vocês terem noção. Então, na hora, a primeira coisa que veio na minha cabeça foi mandar mensagem pra ele, né? Mandando o teste, contando. Porém, já fazia um bom tempo que ele tava sumido, porque depois daquilo lá ele sumiu. Ele nunca mais mandou mensagem pro meu marido, pra mim. Tipo assim, ele nunca mais mandou mensagem. Então, aquela mensagem que eu tava mandando pra ele era uma das primeiras, porque fazia tempo que a gente não se falava, nem que ninguém via ele. Então, fui e mandei a foto do teste e falei pra ele. Embaixo eu escrevi, tô grávida de você. Então, logo ele visualizou e depois de alguns minutos ele já bloqueou o meu número. Ali o desespero bateu mais ainda, porque ali sim
eu vi o tamanho da merda que eu tinha aprontado. O que eu tinha feito com a minha vida? Eu catei a minha vida com a mão, amassei e joguei assim no lixo, no esgoto. O remorso tomou conta de mim assim de uma forma de eu não tenho mais paz, eu não durmo, eu não tenho mais vida. Eu tô emagrecendo assim de uma forma que eu não tenho vontade de nada. Como que eu vou contar pro meu marido que eu tô grávida? Sendo que é quase impossível, porque a gente usa preservativo. O que eu vou falar pra ele? Que reação ele vai ter? Então eu resolvi criar coragem. Um certo dia cheguei nele e falei pra ele que eu tava grávida, que eu tinha descoberto. Ele, na hora, ele ficou bem assim desesperado, porque, né? Ele falou, não tem como, a gente usa muitos métodos, né? E eu virei pra ele e falei, aconteceu. Falei pra ele. No momento ele ficou muito desesperado, ele ficou bem assim, desesperado mesmo. Porém, hoje ele já tá extremamente acostumado e feliz com a ideia de ser pai. E eu tô aqui. Vou me sentir um lixo pro resto da minha vida. Eu sou o ser humano mais podre que existe na face da terra. E o meu sogro trocou de número, mudou de cidade, sumiu. Essa história não é minha, e sim de uma seguidora que também mandou pra mim lá no app Vizinho. Aproveita e vem me acompanhar lá também. Eu vou amar ter você comigo lá todo dia. Tchau! Esse é o motivo pelo qual eu nunca mais vou andar de Uber na minha vida. Só pra vocês entenderem, quando isso aconteceu eu tinha 16 anos. E meus pais viajaram no final de semana pra visitar nossa família que morava a 2 horas de distância. Então, como todo adolescente, eu tive a ideia de chamar meus amigos, meu namorado e os amigos dele pra dormirem lá em casa. E quando estava todo mundo lá, ficamos entediados e decidimos ir para uma festa. E como todo mundo ia beber, decidimos chamar um Uber ao invés de dirigir. Nós fomos, nos divertimos e na hora de voltar o Uber atrasou mais de 15 minutos. Eu achei que fosse normal, porque os Ubers costumam atrasar mesmo. Então, nós entramos no Uber e a minha casa era 15 minutos de distância de onde nós estávamos. E eu decidi tirar um cochilo porque estava muito cansada. E quando eu acordei, like pra parte 2. Parte 2 do porquê eu nunca mais vou andar de Uber na minha vida. Continuando, como eu disse, a minha casa era 15 minutos de distância de onde nós estávamos. E eu cochilei um pouco porque estava muito cansada. Eu acordei 20 minutos depois e nós estávamos numa rodovia no meio do nada. Eu perguntei pro meu namorado onde estávamos e ele disse que já estávamos nessa estrada há um tempo. E nós mandamos mensagens um pro outro, e todos os nossos amigos falaram, não, tá tudo bem, esse é o caminho mesmo. Eu olhei meu endereço e no mapa nós estávamos a 45 minutos de distância da minha casa. E quando eu mandei isso no grupo, o pessoal se desesperou. Eu esqueci de falar, mas o Uber estava em ligação, mas ninguém conseguiu ouvir o que ele estava falando. Até que a minha amiga Sofia, que estava sentada no banco da frente, esfregou na cara do Uber o mapa e falou, nós estamos indo na direção errada. E ele começou a gritar no telefone, aí nós saímos do carro e 1 hora depois nós chegamos em casa. Essa foi a história de hoje. Me mandem as histórias de vocês no app Vizinho pra eu contar aqui.